professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é África, conflitos políticos da Darfur. Bom, a tragédia do Darfur, né, a tragédia africana. Em 1994, o mundo se horrorizou-se com o genocídio em Ruanda, que fez 1 milhão de vítimas inocentes. Envergonhada com a ação tímida para evitar o drama, a comunidade internacional fez um voto: Ruanda nunca mais. Promessa vazia. Só para a gente entender melhor a região, aqui que a gente vai estudar é a região de Darfur. Então aqui tem Chad, aqui tem o Sudão, Etiópia e República Centro-Africana. Só para a gente se organizar no mapa. Menos de 10 anos depois, em Darfur, no Sudão, a tragédia se repete. Novamente, a população civil é objeto do mais cruel processo de destruição. De acordo com o recente informe do Programa Mundial de Alimentação das Nações Unidas, aproximadamente 2 milhões de pessoas foram expulsas violentamente dos seus lares. 200 mil obrigados a fugir para Chad e 400 mil morreram devido às violências ou falta de alimentação e 3 milhões e 500 passaram fome. Em fevereiro de 2003, soldados do Exército de Movimento de Libertação do Sudão, SLA, e do Movimento da Justiça e da Equidade, JEM, atacaram instalações federais na região de Darfur, no Sudão do Oeste. Bom, o governo reagiu bombardeando as forças rebeldes, e as aldeias tidas como desleais. Mobilizou e armou também uma milícia de paramilitares, que geralmente são milícias que estão armadas e agem sem ser militares de fato, que são chamados de Janjaweed, que passou a praticar atentados em massas contra a população dessas aldeias. Assassinatos, destruição de casas, edifícios comunitários, estupros, torturas, queimas de colheitas e até o envenenamento da água. Configurou-se o verdadeiro genocídio, forçando os habitantes a fugirem para longe, num verdadeiro e trágico êxodo. Por sua vez, os rebeldes retaliaram, embora com menor violência e amplitude. Então, esse aqui é o panorama geral do conflito nessa região. Ao contrário do que se tem noticiado, não se trata de uma guerra entre árabes, islamitas e negros. Tanto o Janjaweed quanto o outro lado são negros islamitas, o que é uma campanha de limpeza étnica, com o apoio do governo promovida pelo Janjaweed. Membros do Bangara, uma tribo nômade de pastores, criadores de gados, contra a tribo Fur, Misalit e Zakawa, que são agricultores sedentários. A comunidade internacional levou mais de um ano para reagir. A ONU instalou campos de refugiados para abrigar os milhões de sudaneses deslocados pelas chacinas. Os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram pressão para que a entidade supranacional adotasse sanções econômicas e militares contra o governo sudanês. Mas a China manifestou-se contra, provavelmente dentro do Conselho de Segurança, e aí com o veto da China você não consegue fazer muita coisa nesse sentido. Então, hoje, 2 anos e 8 meses depois do início do conflito, a região de Darfur é uma catástrofe humanitária. Nos campos onde vivem milhões de refugiados em condições de higiene e moradia precárias, morrendo em grande número, cerca de 10 mil por mês. Devido às doenças, à violência, à subalimentação, as atrocidades continuam. Sucedem-se os assassinatos, raptos, estupros e torturas praticados pelos Janjaweeds, impedindo que os 11 mil trabalhadores humanitários possam atender os refugiados. Depois do último ataque em fim de setembro, Antônio Guterres, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é chamado de ACNUR, declarou que enquanto essa insegurança continuar, a comunidade internacional não poderá fornecer a assistência que é desesperadamente necessária a centenas de milhares de pessoas. É uma crise humanitária que acaba colocando a própria organização internacional e a própria comunidade internacional de mãos atadas para lidar com esse problema. As perspectivas são sombrias, pois o responsável pela segurança, o governo, pouco faz para reprimir os Janjaweeds, muitos dos quais foram até integrados na polícia e no exército. Mais do que nunca, torna-se necessária a pressão internacional para forçar o governo sudanês a acabar com os atentados. É uma questão que a gente chama de genocídio, é justamente quando um grupo tenta exterminar uma minoria. Então, o objetivo não é uma vitória política ou a conquista de um território. O objetivo é acabar com qualquer remanescente daquela etnia. Mas não basta. Os milhares de deslocados pelo Holocausto de Darfur carecem de alimentos, assistência médica e de um gigantesco plano de reassentamento. Parece muito, mas é pouco, pois nada poderá ser feito pelos que foram assassinados
sem que a ONU e a União Europeia e os Estados Unidos impedissem. Então é uma questão grave, que acaba a gente colocando com proporções maiores outros tipos de holocausto, esquecendo que a gente repete esses problemas, essa tentativa de genocídio também com outras comunidades. Como é uma comunidade de negros, islâmicos, acaba não recebendo o mesmo nível de atenção que outros incidentes similares, às vezes com menor gravidade. Então é importante saber que isso é uma realidade cruel e que é um dos grandes conflitos que existem no continente africano, que colocam em risco a vida de milhares de pessoas. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!